Caríssimos amigos, bem-vindos a mais um videocast do Canal Médico. Eu sou Miriam Marino, sou médica homeopata, instrutora em Mindfulness e hoje o nosso tema abordará numerologia evolutiva e espiritualidade. E eu tenho o máximo prazer de estar ao lado da minha amiga, consteladora familiar, numeróloga, fonoaudióloga, Yara de Lima, em que eu dou as boas-vindas e deixo para ela falar para vocês sobre essa caminhada até os dias de hoje. Yara, muito bem-vinda, sinta-se em casa. Doutora Miriam, querida amiga, muito obrigada por esse convite. É um prazer e uma honra e uma alegria, ao mesmo tempo, imensa estar aqui. É muito prazeroso falar sobre esse tema, né? É muito agradável para mim. E então, assim, estou mesmo muito feliz por estar aqui com você para partilhar sobre esse conhecimento com todo mundo. Que bom, Yara. Então conta para nós, né? Como é que a Yara fez a sua jornada, a sua caminhada até aqui? A numerologia, ela surgiu na minha vida depois de um passo anterior, que foi o conhecimento do renascimento, o rebirthing. Antes disso ainda, né, eu era fonoaudióloga, estava fonoaudióloga, e conheci o trabalho do renascimento muito buscando alívio para o meu sofrimento pessoal. Eu tinha muitas questões existenciais, eu me perguntava muito sobre o que eu estou fazendo aqui, o que é isso, a vida não pode ser só essa coisa material, esse movimento pela sobrevivência, esse movimento de cada um querer estar num lugar melhor do que o outro, essa coisa. Eu achava isso muito pouco, além de muitas dificuldades pessoais que eu fui entender quando eu conheci Renascimento, porque isso tudo tinha relação com a maneira como eu nasci, como eu cheguei na vida, né? E então eu cheguei na vida sendo esperada menino, e a consequência disso é que a pessoa se sente uma decepção frente ao mundo. Ela não é aquilo que as pessoas esperam que ela seja. E, claro, eu manifestava frequentemente essas situações. Eu ia falar em público, na hora dava branco, eu não conseguia, por medo de decepcionar. Eu ia dar uma palestra, dar aulas, eu não conseguia desenvolver o tema porque aquele assunto estava ali. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, e de fato eu não conseguia, não é? E então, quando eu fui convidada para fazer um trabalho que envolvia respiração e esse estudo do nascimento, eu achei aquilo assim estranho. Eu falei, mas para quê? Por que isso? E a pessoa que me convidou, ele conhecia bastante da minha dinâmica de relacionamento, da maneira como eu me colocava no mundo. Então ele sacou, isso vai ser maravilhoso para a Yara, porque ele já tinha feito a leitura, né? E eu ali, resistente, não vou, não quero, não sei o quê, né? E ele disse, olha, você trabalha com respiração, você é funcionária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso vai ser maravilhoso para seus estudos, para isso, para aquilo. Aí ele me pegou por aí, eu fui. Então, assim, naquele workshop, o professor me perguntou exatamente sobre essa dinâmica, e ali eu comecei a me conhecer, né? Comecei o processo de autoconhecimento direcionado para aquilo que realmente me incomodava. Eu não me sentia aceita, não me sentia adequada. Isso tudo é característica do nascimento do sexo equivocado. E então eu comecei a me trabalhar, comecei a liberar padrões, comecei a liberar essas crenças, e então mergulhei fundo no trabalho. Dentro de um ano depois da minha formação, eu já estava atendendo com o Renascimento. Eu deixei o emprego público federal, eu pedi demissão da UFRJ, porque eu queria me dedicar àquilo. Eu não conseguia, Miriam, ser uma pessoa no hospital, na universidade, e ter que cumprir aqueles padrões, aquelas coisas, e ser outra pessoa, que era a pessoa que eu sou, né? Que eu sou, naturalmente. E eu ali me impostava justo para não decepcionar. Aquilo começou a me incomodar de tal maneira, eu falei, vou me dedicar nessa área da transformação pessoal, na área do autoconhecimento, vou mergulhar nisso. E tive essa coragem, eu não sei como, eu acho que fui muito ajudada espiritualmente, porque isso não é fácil, você romper com uma estrutura como essa. Mas sim, eu fui adiante, trabalhei, até que eu comecei a sentir que, na prática, eu precisava
de mais verdade, ou de mais autenticidade, ou de mais, até mesmo mais coragem dos meus clientes para se colocarem, para trazerem os assuntos que a gente precisava trabalhar. Eu sentia que em muitos momentos havia um engano, um auto-engano, e às vezes até mentiras. É mesmo? O paciente mentia ou omitia? Eu acho que omitia para se proteger da dor que ele teria que encarar se a gente fosse avançar naquele momento em relação àquilo que eu estava propondo. Me parece que uma omissão por proteção, mais do que uma mentira. Enfim, como eu não tinha... Eu queria perceber mais sobre esse cliente, eu não tinha uma informação muito clara, porque assim... Numerologia, astrologia, todas essas ciências, elas são ciências milenares, né? Se a gente for, depois eu vou entrar um pouco nisso. Todas elas trazem potenciais e informam coisas a respeito do ser que são muito profundas, que às vezes nós mesmos não temos consciência, não temos noção. E aí eu falei, bom, vou estudar numerologia, se o meu cliente me permitir, eu vou fazer o mapa numerológico dele e vou ter a tradução dessa pessoa mais próximo do que essa pessoa, porque nós estamos sempre em constante mutação, em constante evolução, não tem ninguém que conheça ninguém por nada, por nenhum perfil, isso não é possível na totalidade, mas ela ia me dar uma dica, ia me dar uma noção, a numerologia. E aí eu fui lá, não só porque eu já experimentava para mim e vi, não é, o movimento daquilo na minha vida, como que aqueles perfis numerológicos falavam certinho sobre mim, eu ficava assim, que coisa, me deu vontade de estudar e também poder aproveitar. Foi aí que a numerologia entrou na minha vida, para eu perceber mais sobre o meu cliente, poder contribuir na transformação pessoal, poder trazer potenciais, desenvolver, estimular, né, potenciais que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Eu desconfiava, eu sou muito intuitiva, eu percebia coisas no comportamento, na forma da pessoa chegar no consultório, a maneira como ele abre a porta, senta, toda essa movimentação, eu percebia muito disso, mas tinha momento que eu ficava perdida, assim, será que eu estimulo esse movimento de mudança? Ou não, isso não é para essa pessoa, é uma responsabilidade muito grande. E a numerologia me trouxe isso. Interessante, né? Mas você fala, o título, né, o tema do nosso encontro é Numerologia Evolutiva. O que é isso exatamente? Pois é, a numerologia evolutiva, inicialmente era a numerologia pitagórica, porque a linha que eu sigo é essa. Ela se tornou evolutiva por conta da minha prática com o renascimento e a constelação familiar, ou seja, são terapias, né? Eu antes sou terapeuta, sou fonoaudióloga, antes de ser numeróloga, então isso trouxe muito material para exatamente eu poder estimular a evolução, a minha própria evolução e a evolução de todas as pessoas que se interessam por isso, porque a numerologia ela fala de características pessoais, ela fala de potencialidades, ela fala de vários perfis importantíssimos, como, por exemplo, o propósito de vida, a alma, personalidade, caminho de vida. Tudo isso, quando bem interpretado, traz uma abertura para a vida da pessoa muito grande. Ela percebe, sim, mas eu tenho essas características, o que ela fala faz sentido para mim, porque isso acontece em tal momento, mas não acontece no outro momento. Então ela começa a analisar aquelas possibilidades para ela através desse autoconhecimento, né, para ela se colocar melhor, se expressar no mundo e também dar vazão ao seu propósito de vida. Não é uma coisa ligada à missão, nenhuma coisa assim transcendental nem mística, são potencialidades que nós trazemos e que, quando colocados a serviço do outro, fazem com facilidade, com naturalidade, fazem um efeito assim incrível. Se a gente olhar para alguns perfis de pessoas públicas, de pessoas famosas, pessoas públicas, é impressionante o perfil que ela traz de expressão de vida, o perfil que ela traz de alma, o caminho de vida da pessoa. Se você for estudar e observar a vida pública, não é? Está ali exposto. É incrível
como isso se mostra ali. Eu lembro que no meu curso a gente estudou Eduard Bach, que é o pai dos florais, né? Você desenvolveu todo o estudo dos florais. Os florais ingleses, né? Os primeiros. E era incrível. Assim, determinados perfis, os mais profundos, os mais superficiais, a maneira como ele se colocava no mundo era aquilo, e outros também foram estudados e, assim, fascinante. Interessante isso, né? Mas você falou de numerologia pitagórica, né? O nosso tema é numerologia evolutiva e espiritualidade pitagórica. Qual é a diferença, assim, básica, né? Então, a numerologia evolutiva, eu não sei se eu deixei claro, ela surge de um aprofundamento de vivências emocionais e, né, estudo de personalidade, estudo do comportamento humano associado aos perfis numerológicos, e então, por isso, eu chamei assim, por permitir a possibilidade de crescimento, de autoconhecimento, de evolução mesmo. Ok, agora, existem dois tipos de numerologias mais conhecidos, a pitagórica e a cabalística. Não é? A cabalística ela vem de século XII antes de Cristo. Ela surge lá no início dessas linhas todas, quando tudo isso surgiu, e é um estudo muito profundo, tem uma série de detalhes, eles consideram pontos, acentos, o cedilha e uma série de coisas que na numerologia pitagórica não é considerado. Mas qual é a diferença? É que Pitágoras, no século IV, no século VI, a astrologia, que é do século IV a.C., a numerologia vem do século VI. Então, 6 séculos depois, Pitágoras traz para o Ocidente, ele era italiano, ele faz um movimento de deixar as coisas em casa, o pai joalheiro, e ele vai na direção de estudar, de buscar. Pitágoras era um iniciado, era um grande estudioso de todas essas artes não conhecidas, eu diria, os mistérios, né, do conhecimento, do autoconhecimento. Muitos dos outros filósofos que vieram depois, um pouquinho depois, se aconselhavam com ele, se inspiravam com ele. Então, ele era um cara que, quando ele estabeleceu uma escola, os estudantes, eles precisavam fazer voto de silêncio por 5 anos. Nossa. Antes de avançar para a prática da matemática. Então, ele estudava a matemática sagrada e a matemática convencional, a matemática que a gente conhece, mas ele antes trazia essa informação sobre a vibração numerológica. Ele associou a astronomia, associou o ritmo musical, né? A escala musical foi criada por ele. Ele costurava, né, trazia em rede várias dessas áreas, astronomia, os ritmos decimais, geometria, tudo o que envolvia vibração, o que tinha conexão com a vibração, ele foi fazendo correlações e trouxe para a gente justamente essa coisa do algarismo, né, do número como uma vibração. E a redução teosófica dele fala de você fazer uma tradução do alfabeto que ele criou com os números correspondentes. Então, você faz uma soma das letras do nome de uma pessoa e ali, de acordo como ele determinou, tem uma escala, né, uma tabela pitagórica, e dali a gente retira as informações, os números, aquilo que a gente necessita para associar as letras do nome ou os números da data de nascimento, e cada estudo desse, ou cada cálculo desse, não é? A gente pode associar a perfis diferentes. Eu acho que mais adiante a gente pode falar sobre isso, se você quiser. Eu estou aqui para variar, né? Mergulhando nisso tudo que você está falando, imaginando como que isso poderia ser importante na vida de cada um de nós desde cedo, né? Por que não existe esse cultivo, esse hábito de trazer a numerologia, né? Desde cedo. Numerologia. Onde parou isso? Pois é. Numerologia como astrologia trazem uma revelação, não é assim, um suporte para a gente conhecer as potencialidades que traz. Imagine uma criança. Eu tenho
a grata experiência de fazer numerologias de bebês e de acompanhar crianças, né? Acompanhar adolescentes. E isso é muito rico, porque a gente orienta, olha, o pai com os perfis que tem, os pais, né? Com os perfis que têm os filhos, a gente vê como esse pai pode ajudar, qual vai ser o desafio para ele em relação ao filho e como esse filho pode crescer com aqueles pais, que têm já os seus perfis, eles têm a sua nomenclatura vibracional. E a criança nasce naquele espaço e o que pode apoiá-la a se desenvolver na potencialidade que ela traz. Entende? Então, é lindo isso, porque justamente esses pais são pais mais abertos a esses temas e percebem que a orientação da numerologia ou da carta astral podem apoiar o desenvolvimento. E é para isso, né? Para apoiar o desenvolvimento humano e apoia imenso. Engraçado, né? Aí, você, papai, você, mamãe, que seu filhote está nascendo agora, tá na hora de começar a pensar nisso. Vamos combinar, não é verdade? Porque ninguém fala essas coisas pra gente. O que eu vejo, acho que vocês também, vou perguntar pra Yara, tá? À medida que você está falando, me vem na cabeça, assim, duas coisas. Uma, a minha filha, por exemplo, se tudo tivesse corrido bem, era para ela ter nascido no dia 31 de outubro. Entretanto, antecipou e ela nasceu dia 12/10. Tem algumas pessoas que escolhem a data do filho nascer, mas por causa de signo, né? Uhum. Não em relação à parte numerológica, né? Mas a pergunta é, quando acontece isso? A pessoa tá para nascer dia tal e de repente antecipa. A vibração numerológica, nesse momento, é mais daquela data que ela nasceria ou da data que ela teria que ter nascido? Depende do que aconteceu no processo do nascimento. Se foi o bebê, por exemplo, ele estava agendado para uma cesariana no dia 31, né? Isso. E nasceu dia 12, isso. A data dessa pessoa é dia 12, porque o bebê deu partida, o bebê escolheu nascer no dia 12. Por si. Então, na verdade, a alma por trás daquele ser que decide, não é? Então, isso eu sei que pode gerar uma série de questões e alguns ataques, ou sei lá, alguns comentários. Mas é assim, se a gente vai considerar, Miriam, isso é muito importante, nós somos seres espirituais que escolhemos a vida física para expressar essa espiritualidade. Nós viemos a serviço da luz que nós trazemos. Então, esses efeitos, esses movimentos, eles são considerados como sempre perfeitos. Os pais dizem assim, o nome do meu filho, ou as mães, meu filho tem esse nome porque o pai decidiu na última hora, ou porque o notário lá, o escrevente no cartório resolveu colocar dessa forma, não é? Escrito dessa maneira e não da maneira como eu gostaria, colocou um H ali no meio. Não tem nada imperfeito, não tem nada fora do plano superior, do plano divino para aquela pessoa. Isso são escolhas. Está errado. Não está errado. Essa é a escolha do seu filho. Ele precisava dessa vibração numerológica para aquilo que ele veio. Todos nós viemos a um propósito. Então, assim... Muito interessante isso. É difícil. Então, gente, olha só, presta atenção. Esse negócio de perfil, de missão, de propósito de vida, isso tudo que a Yara está falando, então, se a gente pensar no mapa astrológico, né, o mapa do nascimento, de repente um mapa kármico, né? Eu me lembro que quando eu fiz uma formação em Ayurveda, o mapa astrológico com a visão do Ayurveda é completamente diferente da visão do mapa astrológico que nós temos aqui no Ocidente, né? Mas não seria uma ferramenta de verdade muito importante para os pais, não precisa ser de primeira viagem, né? Qualquer pai, que realmente tivesse a expansão de consciência para poder discernir, né, as escolhas mais adequadas para aquele filho, para aquela filha, e não ser exatamente aquilo que eu gostaria que ele fosse. Perfeito. Entendeu? Claro, perfeito. Porque as potencialidades revelam, por exemplo, que a criança tem ali corporalmente uma energia, uma coisa que pode ser aproveitada para esportes ou para dança, para qualquer área dessa. E aí os pais, porque desejam que o filho siga a carreira musical dos avós, algo assim, né? Acontece muito. Vão direcionar essa criança para lá, para o lado da arte, da música, quando não tem a ver com aquele ser. Então, essas
áreas, né, esses estudos, eles nos apontam direções, potencialidades e apoiam, e claro que sim, tanto para os pais quanto para a escola. Não é? Quem se interessasse por isso seria mesmo incrível, porque revela potencialidades, e se a gente desenvolve naquela direção, você está atendendo ao seu chamado, aquilo que internamente você mais se realiza, é aquilo que vai deixar você mais feliz, mais leve na vida, não é? Mais solto, mais à vontade. Então, por que não seguir nessa direção? Sem dúvida, ajudaria imenso. Seria, então, se eu estou entendendo mais ou menos, né? Se nós tivéssemos acesso a poder fazer um estudo desse, né? Então, tipo assim, eu estou pensando em ter filhos, né? Então eu vou planejar, não o filho que nasce porque, né, nasceu, mas assim, se eu quero ter um planejamento de ter um filho ou uma filha e respeitar a individualidade desse filho, dessa filha, seria interessante, de repente, eu fazer o meu antes e do meu marido antes, entendeu? Claro, sim. Então, quando eu falei há pouco que isso acontece, né, eu faço numerologia para bebês, não é possível fazer a numerologia do bebê sem fazer a dos pais. E eu já tive justamente contestação na minha prática, não foram muitas, mas bem pouquinhas mesmo. Mas eu quero só da bebê. Eu disse, sim, mas a bebê, ela está no contexto em que vocês estão criando para ela. É importante saber dos perfis de vocês, orientar, vocês precisam se conhecer também para conhecer a bebê que está chegando, já se sabia que era uma menina, para que vocês possam, então, conduzir. Ah, mas não dá para fazer. Não fiz, não faço, porque não vai apoiar o bebê, não vai apoiar ninguém. Se os pais não se conhecem, não têm o mínimo de informação ou de clareza em relação aos seus processos, como eles vão compreender e apoiar essa criança a se desenvolver por aquela orientação numerológica. Não vão seguir. E aí E esse perfil que é traçado na numerologia evolutiva, do jeito que você está colocando, né? Uhum. É um perfil, então, da alma, do ser humano e não da persona, é da alma. Antes é da alma, mas também tem a possibilidade da gente analisar a personalidade, de fazer de traçar o perfil da personalidade, como temos a possibilidade de traçar o perfil do propósito de vida, ou missão de vida, como temos a possibilidade de traçar o perfil da estrada da vida, ou seja, o caminho, em que coisas, por exemplo, essa pessoa vai se interessar, com que coisas ela vai se movimentar, ela vai ter acesso, ela vai se envolver ao longo da vida. Isso é a data de nascimento que traz para a gente essa informação do caminho de vida, mas eu posso ver a alma. Então, o perfil da alma, que é o principal, né? A alma, assim, realmente é a essência da pessoa, é o perfil da essência, e aí ele traduz aquilo que motiva aquela alma, aquilo que mais encanta essa pessoa a fazer. Eu chego a esse perfil somando todas as vogais do nome completo de batismo da pessoa. E aí, em geral, eu chego numa dezena, da dezena eu faço a redução teosófica de Pitágoras, que chega a um algarismo só. As vibrações numerológicas, elas vão de 1 a 9. Né? O 0, à esquerda, aqui, antes do 1, ele não tem importância nenhuma. Ele tem um peso quando ele vem ao lado do 1. Porque se eu faço um cálculo e encontro 10, essa pessoa é 1, ela tem o perfil 1, com uma potência maravilhosa, porque o 0 está ali à direita. Se eu encontro um perfil de alma, por exemplo, 40, por acaso é meu caso, alma 4, com um 4 que vem de um 40, é um perfil com uma capacidade de construção, de organização, de buscar uma metodologia, de criar um caminho fantástico. Né? Também tem seus desafios, suas questões desafiantes. O 4, falando dessa vibração, uma vibração muito rígida, caminha para uma coisa muito certinha, quase como o perfil dos virginianos, assim, muito regradinho, tudo muito metodizado, organizado e arrumado. Isso em excesso é muito ruim. Então, se a pessoa usa essa capacidade de organização para construção de
uma escola filosófica, uma escola virtual, um curso, na área do aprendizado ou em qualquer área, bacana. Mas se ela vai usar esse potencial para perturbar a cabeça do outro que não colocou o papel assim, ela queria que o papel tivesse assim. Não, sabe essa coisa que a gente sabe que existe. Um toque, né? Como um toque, pois é, muito facilmente essa vibração 4 pode. Como ela está na alma, ela vai se ocupar das coisas mais importantes, das construções mais significativas no campo da evolução. Se esse 4 estiver na personalidade, vai desenvolver toque, sim. Isso eu posso te afirmar. Toque, depressão, todas as características mentais, características mais obsessivas ou mais rígidas de pensamento, né? E aí... Como que você fala isso? Estou me colocando aqui como sua paciente. Cheguei aqui, né? Estou trazendo minha filha aqui, meu filho, sei lá. E aí eu tenho uma consulta com a doutora, enfim, né? Não. Yara, não é doutora. Não, é doutora, você é fono. Mas você é fono. Sim. Bom, enfim. Mas eu estou trazendo aqui minha filha, não é? Pequenininha, assim, recém-nascida, tipo, sei lá, 1 mês, 2, sei lá. E aí alguém falou para mim que assistiu o videocast da Yara com a doutora Miriam, que é homeopata, que adora essas coisas. A doutora Miriam falou para procurar, porque olha só, acho que vai ser legal para você procurar ela para poder fazer o seu mapa aí numerológico, né? Enfim. Mas como é que você fala, de repente, para essa mãe, para esse pai, né, que te procurou? Estou vendo aqui alguns traços que podem, ali na frente, serem responsáveis por um transtorno. Como que é isso? Eu digo para ela ter cuidado, para os pais, não é, terem cuidado com essa tendência. Eu nunca falo isso vai acontecer. Sim. De jeito nenhum. Primeiro, porque isso não é bola de cristal, não é? Não, tem uma tendência, uma probabilidade, e aí é preciso ter atenção. Como que você pode cuidar disso? Na infância, desde pequeno. Então, orienta os horários, mas não exige demais. Essa criança não precisa ser exigida. Naturalmente, ela vai tender a apresentar as atividades, as tarefas. Ela por si só já vai se cobrar, já é essa alma. Então, não precisa trazer responsabilidade demais ou colocar pressão. Não precisa ameaçar, nem um tipo de educação um pouco coerciva. Não, deixa essa pessoa à vontade, avança com ela, traga interesses que ela tenha, leituras, brinque muito com essa criança. Essa de número 4. Essa de número 4. Ah, tá, gente, já estou pensando aqui em um monte de outros números, não é nada disso, ela está falando do 4, eu já estou pensando nos outros números. Mas a gente pode falar, se nós tivermos tempo, podemos falar de outras vibrações. Ai, também. Gente, eu quero, gente. Gente, olha só, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, ela já está falando aqui, já estou pensando no meu dia, mês... ano do meu nascimento, que nada é por acaso, né, Yara? Não, não é por acaso. Ela vai explicar, tá, povo? Eu estava há pouco pensando em falar exatamente sobre essa sincronicidade, não é? Porque coincidência não existe. A sincronicidade que aconteceu aqui entre nós. Nós somos irmãs de signo e somos irmãs de dia de nascimento. Você nasceu no dia 29 de janeiro e eu também. Então, assim, esse encontro, né, é muito curioso e muito interessante, porque nós temos na nossa configuração a maneira de pensar muito parecida, por conta do Mercúrio que rege, né, que está muito próximo de Aquário e é um planeta rápido. A numerologia ela não está separada da astrologia e não está separada dos arquétipos do tarô. Existe uma correspondência. Se a gente for falar da vibração 1 na numerologia, a gente vai falar do arquétipo do mago no tarô e vamos falar do planeta Marte, que rege que rege Áries, e assim os planetas regem os signos, não é? Então está tudo interligado. Em relação ao 4, quem está lá regendo essa coisinha linda é Saturno. Saturno é um planeta que trabalha na contração, ele trabalha na exigência, não é? Ele está lá focado no propósito dele e ele quer chegar num lugar, ele traça o seu objetivo e chega, mas à custa
muitas vezes, de muito esforço, de muita luta, de muita sobrecarga. E isso que, voltando lá para a coisa da criança, você viu que daqui a pouco eu volto para nós de novo. Para a criança, essa criança não precisa de ser exigida, ela vai precisar de brincadeira, ela vai precisar de muitos estímulos cognitivos e também em termos culturais e emocionais, para ela se sentir segura com tudo aquilo, porque ela traz já uma responsabilidade imensa. Mas então, voltando para a gente agora, não é? É bom que eu não me perco, eu vou saindo, mas eu sempre volto. Então, nossa configuração, esse 29, se eu somar 2 mais 9, eu tenho 11, que chego ao 2. O dia de nascimento é uma força muito grande, porque mostra como essa pessoa vem, com que tendências, com que aspectos ela vem para o mundo e que coisas vão estar ali muito presentes na vida dela. O feminino é algo muito importante no 2, mas o feminino que recebe mesmo, né? O feminino que acolhe, não um feminino passivo, um feminino que interage e acolhe, recebe, aconchega, maternaliza, não é? Abraça e dali ele dá respostas. O feminino ele aguarda as coisas acontecerem e o masculino não penetra, ele vai ele quer aquela meta, ele vai lá, conquista. O 2 ele está sempre numa postura receptiva e todas as coisas chegam. Não porque a postura é receptiva, tudo chega, porque as ações, os movimentos são observados ou outras pessoas convidam, porque aquela pessoa que faz isso, eu vou chamar. Você está tranquila na sua vida, de repente um convite, um chamado para isso, ou seja, há pessoas que buscam, né, que vão na direção daquilo que querem e outras que são percebidas e são convidadas. Então, o 2 tem muito isso, e é uma vibração muito intuitiva, que acessa o inconsciente do nada. Então, são aquelas pessoas que percebem sentimentos, percebem emoções, percebem a intenção do outro sem a pessoa precisar abrir a boca. Aí você vai dizer, puxa, mas isso já está caminhando para um lado de uma coisa que parece, sei lá, meio bruxo. Não. É uma sensitividade, é uma captação, porque assim... muitas vezes as pessoas com esse perfil 2 falam assim, você não quer uma água? Aí a pessoa, quero. Como é que você sabe? Queria mesmo, estou mesmo com muita sede. Ou então esse perfil 2, ele lê aquilo que o outro sente, aquilo que o outro tem necessidade, sem o outro dizer nada. Então, é muito comum que essas pessoinhas... eu e você, queiramos que o outro adivinhe o que a gente quer, porque nós fazemos isso entre muitas aspas. A gente lê a necessidade do outro, vai lá, então tá, toma, ou então, sei lá, convida a pessoa a refletir sobre aquilo, entende? E, na verdade, esse perfil 2, ele precisa aprender a se atender, a se cuidar, a não ficar tanto focado lá fora no outro, porque isso é muito fácil. Ele capta, ele lê, olha, toma, faz, né? E não toma conta da própria vida. Esse é o desafio do 2. Então, o autocuidado, para nós que somos essa vibração, que você só está falando do 29... Que reduz o 2. Que é o dia de nascimento. Tá, dia de nascimento. Então, se a gente for pensar, já que nós estamos na vibração, e o povo aí certamente deve estar fazendo número, fazendo conta, né, gente? Vai me dizer que você não está aí pegando seu dia, mês e ano de nascimento. Eu tenho certeza que está. Porque se eu tivesse aí, eu estaria fazendo isso. Mas... foco aqui. Mas voltando para cá, se eu sei, né, porque eu adoro tudo isso, o ano pessoal, né? Então, meu ano pessoal, nosso ano pessoal, 29/1/2024. Isso. Aí eu somo tudo e reduzo a um dígito, e aí eu vou ter um número. Que por acaso é o 2. 2 mais 9... Nesse esse caso, ano é 2? Esse nosso ano caso é 2? É o nosso ano pessoal, o ano 2. Por quê? Também, né? 2 mais 9, 11. Mais 1 de janeiro, 13. Mais 8, acho que eu fiz conta errada. 11, não, tá certo. Tá 11, certo. 12, mais 8 do ano. Então, 11 do dia de nascimento, 1 de janeiro, com 8 do ano universal, do ano 2024. Temos o 2. Vai chegar a 20 nessa conta da 20, que dá o 2, na redução. Então 2024 para nós, que temos o perfil do nascimento 2, que você já explicou.
somando dia, mês e ano do nosso nascimento, é o nosso ano pessoal, está dando 2. O ano pessoal, o cálculo é feito dia de nascimento mais mês de nascimento mais o ano atual. O ano atual, desculpa, gente, o ano atual, tá bom. Aí deu 2, então. Ok. Isso. Aí, hoje, por exemplo, eu estou te convidando para você vir bater um papo comigo aqui nesse videocast e fiquei sabendo nos bastidores que é o meu 11º programa, cujo 1 mais 1 dá 2. Vejam bem que coisa maravilhosa. Então, algo me diz que o universo está conspirando a nosso favor junto ao Canal Médico. O que você acha? O que você sente? O que você intui? Quer saber mais uma coisa em relação ao quero. Quero. Hoje, o dia 22 de agosto de 2024 é um dia de vibração 2. Assim? Então, olha quanta repetição, né? Quanta sincronicidade. Ele aparece em tantas vezes e em tantos momentos, e isso só reafirma, reafirma muito o caminho da doçura, o caminho do amor, o caminho da receptividade, o caminho da abertura e do acolhimento. E isso eu acho fantástico para quem exerce a profissão de terapeuta ou da medicina, como você, é maravilhoso porque ninguém se abre com alguém que, né, chega lá de uma forma rígida ou que vai querer puxar as informações assim. No acolhimento, é na receptividade, e isso muitas vezes passa pelo olhar. Você tem isso, você é muito acolhedora com o olhar, eu também. Então isso é natural, são habilidades potenciais que estão ali naturalmente de acordo com o perfil da pessoa. Eu, quando recebo alguém que me chama, que normalmente por WhatsApp, né, eu quero um mapa numerológico. Se a pessoa está muito, eu queria marcar para amanhã, eu já sei que ela tem uma vibração 5 ali. Você pode contar, vai fazer o cálculo, o 5 está lá ou na ancestralidade, ou na missão, ou na alma, porque a pessoa tem uma urgência, o 5 é uma vibração de muita rapidez, de muita aceleração. E assim, à medida, são 25 anos trabalhando com numerologia, a gente já percebe no movimento, né, na personalidade da pessoa, assim, essa pessoa parece que tem aqui na persona tal coisa, mas também tem aquela outra coisa, e assim fica muito claro, porque isso se mostra o tempo todo, comportamento, nas palavras, na maneira de olhar, na maneira de falar, tá aí. E se a gente, então, puder, nesse momento, fazer uma conexão, para quem estiver ouvindo a gente, porque eu estou fazendo todas aqui, tá? Mas uma conexão entre numerologia evolutiva e espiritualidade. Como é que a gente pode juntar isso, né, dar as mãos para isso e, de repente, quem sabe, convidar as pessoas para que possam começar a refletir a respeito, né? Porque é uma coisa nova para a grande maioria, certamente. Né? Sim, sim. A numerologia evolutiva, ela, como traz perfis de potenciais e também traz perfis desafiantes, né? Toda vibração numerológica tem o seu potencial e o seu desafio. A espiritualidade, ela pode ser desenvolvida à medida em que eu equilibro potenciais. Então, eu tenho um potencial de liderança, se eu tenho lá o perfil 1 no meu mapa, eu tenho um perfil, um potencial de liderança muito grande. Como eu vou exercitar essa minha liderança? Eu vou ser déspota? Eu vou ser autoritária, impositiva, incisiva? Porque o 1 também é isso. Ou eu vou trabalhar os aspectos da liderança saudável, né? A liderança que convida para crescimento, que convida para a cooperação e todo mundo lidera junto. Então, são ideias, na numerologia evolutiva a gente trabalha com ideias mais horizontais, mais abrangentes, mais holísticas, não é? E por isso a possibilidade da evolução, porque a gente vai olhar para essas vibrações em termos de virtudes. Quais virtudes essa vibração 1 precisa desenvolver? Cooperação na certa, a liderança para todos, não eu sozinha na liderança. Todos somos líderes. Despertar essa luz, esse potencial no outro, isso é riquíssimo, porque isso é real. Não porque uma pessoa não tem a vibração 1, se eu tenho a vibração 1 e eu sou um líder, eu
posso despertar essa, não pela minha vibração, mas porque o outro também tem essa capacidade, claro, se tiver nessa direção, se tiver potencialidades para isso, e pode desenvolver também. Então, quando eu trago as pessoas para o mais, quando eu convido as pessoas para somar, para abranger, isso é o princípio, é a espiritualidade, é o crescimento de todos ao mesmo tempo, né? De todos, claro, pode não ser ao mesmo tempo, mas eu estou fazendo um movimento para que cada um se eleve na medida do que pode e do que conhece que pode chegar, né? Até onde consegue chegar, porque todas as vibrações têm desafios, todas elas têm desafios terríveis. Se eu falar aqui, a gente fica de cabelo em pé, mas é possível avançar para a virtude daquela vibração, não é, como um todo, e exercitar aquilo, porque a gente não nasce sabendo, nasce com um talento, mas não exatamente com aquilo aprimorado. E aí você pode, de acordo com o desafio que você tem e a virtude que precisa ser desenvolvida em função do desafio, chegar a um lugar mais amoroso, mais luminoso, mais expandido. E isso porque também a numerologia evolutiva expande consciência, né, e naturalmente traz a evolução. Cada um de nós tem uma consciência, não tenho como dizer quem tem mais expandido, não existe, mas quanto mais a gente se aprimora e trabalha os aspectos sombrios, não é? Aí entra toda a contribuição de Jung, toda a contribuição, o tarô, segundo Jung, trabalha muito com as sombras, é lindo isso. Nossos potenciais sombrios, eles são imensos, e se eu não tenho clareza, se eu não consigo abraçar a minha raiva, se eu não consigo abraçar o meu medo, se eu não consigo jogar luz sobre a minha competitividade, sobre a minha ira, qual a função, qual a razão de eu estar aqui? Se eu não saio melhor desse planeta diferente do que eu entrei, para que eu vim? Né? O que eu estou fazendo com essa centelha divina que habita em mim, em você, em todos? E como é um desperdício? O que eu estou fazendo com isso? Então, os perfis numerológicos, como a astrologia, como tantas áreas dos oráculos, né, vamos falar assim, tanta área desse conhecimento, essas coisas, essas ciências milenares, elas contribuem para essa evolução. Necessariamente. Eu posso fazer isso diferente, claro. Eu posso escolher fazer de uma forma mais racional, mais superficial, e está tudo bem também, é com cada um, não é? Entendi. Mas eu escolhi fazer nesse nível de profundidade que sempre vai buscar a virtude por trás da potencialidade e do desafio do número, da vibração numerológica que está ali para ser desenvolvida, para ser entregue para o mundo. No mapa numerológico, você pode ver os seus ancestrais também? Se tem algum, não é peso, né? Mas alguma influência maior de algum ancestral que você traga? Não exatamente assim, mas você pode ver o perfil da ancestralidade através dos sobrenomes. Você pode, através do cálculo do sobrenome que a pessoa traz, saber. Então, digamos que você seja de Oliveira Souza, D. Oliveira Souza. Esse D, na hora de calcular a ancestralidade, ele não entra. Eu vou olhar para o Oliveira e vou olhar para o Souza. E aí, eu sei que Oliveira dá 1, o Souza eu não me lembro, acho que dá 1 também. Tem quase certeza, tem Souza com S e Souza com Z. Então, tudo isso, né, vai ter diferença. E eu não me lembro do Souza, mas Oliveira, com certeza. Tavares, com certeza. Eu sei que é 5. Tem alguns que se repetem mais. Santos é 7. Então, de acordo com essa soma, você vai dizer, olha, os integrantes dessa família, eu levo para as pessoas, olha, a ancestralidade não é a coisa mais importante a seu respeito, mas é uma influência, porque você nasceu nessa família, digamos que essa pessoa tenha tido 4 nomes, os pais, aliás, cada um tenham tido 2 nomes e colocaram nessa criança 2 nomes, um do pai e um da mãe. Aí as pessoas falam, não, mas o meu avô era não sei o quê, e eu não tenho esse nome. Não tem nada de errado. E essa é a influência daquela família que recai sobre essa criança.
É escolha também, porque tem irmão que tem um nome diferente, tem irmão com sobrenome diferente, porque os pais escolheram colocar o outro nome. Então, assim, eles têm 2 nomes, aí escolheram. É estranho isso, mas acontece. Mas vem cá, e hoje em dia não tem nada a ver com o nosso, né? O que a gente combinou antes de ter uma pergunta, mas está me vindo na minha cabeça, então sorry. E hoje a gente pode chegar lá no cartório e falar, não quero mais me chamar assim, eu quero mudar meu nome aí. Isso é muito delicado, porque o primeiro nome o seu nome de batismo, aliás, no seu primeiro nome legalizado, não é? Sim. Ele é o que vale. Então, a pessoa, ela está conectada àquele primeiro nome, mesmo que ela não goste, mesmo que seja um nome horroroso ou o que for, é aquela vibração que a alma dela escolheu viver. Se ela muda, ela está alterando o destino dela, está alterando, está mexendo naquilo que ela escolheu enquanto ser espiritual antes de chegar à vida física. Mas quem escolheu o nome da pessoa não foi ela? Foi o pai e a mãe que achou esse nomezinho bonitinho para menino, esse nomezinho bonitinho para menina. Então, quando nascer eu vou saber se é menino ou menina, eu boto o nome. Aí, mas existe uma comunicação entre bebê e os pais. Essas almas se comunicam. Isso há um acordo. Tá. Não é assim. Parece que é assim, mas não é só assim. Tem todo um envolvimento do bebê junto com a escolha do seu nome que vai apoiá-lo a fazer a caminhada nesse planeta. Yara, a gente ainda tem um tempinho aqui que tá me vindo aqui umas perguntas na cabeça. Também não combinamos nada disso. Mas eu não sei, eu tô sentindo aqui dentro do meu ouvido, aqui na minha cabeça, que tem gente do lado de lá que deve estar curioso para saber esse negócio de vibração de cada número. Então, rápido, objetivo e pum, papum. Vibração do 1. Se a pessoa fizer assim, você falou, né? Soma dia, mês e ano do seu nascimento. Isso. Soma. Reduz tudo a um dígito. Isso. Aí vai dar um número. Vai dar a potencialidade dela em relação à vida, ao caminho de vida. Com quais assuntos ela vai se vir envolvida ao longo da vida toda. Tá. Vibração 1. Vai estar envolvida com liderança, com novos inícios, mudanças o tempo todo. Precisa ter atenção, porque o 1, quando pensa que está no caminho de vida, estou estruturado, vem uma mudança. A vida, como a roda da vida do tarô. As coisas mudam e ela vai para um novo desafio. O 1 está sempre envolvido com novos desafios. Caminho de vida, 1 vai sempre se envolver com novos desafios. E vai precisar trabalhar humildade. Vai precisar trabalhar menos, sabe? Porque o 1 tem uma coisa de rei da cocada quase preta. Querer ser o rei do pedaço sempre. Então, vale ter cuidado com isso. 2, caminho de vida 2. Essa pessoa sempre vai se vir envolvida com assuntos ligados à sensibilidade, à ajuda, a terapias, os assuntos que ligam ao aspecto emocional e também às coisas de mediunidade. Intuição, captação. Tem uma sensibilidade enorme, vai estar sempre envolvida com esses assuntos e com maternidade, casamento. 2. Eu e o outro, né? Então, quer casar, quer união, quer cooperação, quer companheirismo, quer estar em parceria, quer estar a 2 fazendo alguma coisa. Então, essa pessoa sempre vai se vir envolvida com esses assuntos. E precisa ter cuidado, né? O maior desafio do 2 é com o autocuidado, ter cuidado para não se dedicar excessivamente ao outro, para se colocar também dentro da vida dela, da própria vida. Esse é o 2. 3. Caminho de vida 3. Essa pessoa sempre vai se vir envolvida com comunicação, com palavra, com livros, escrita, canto, música. A vibração 3 tem uma conexão muito grande com a criatividade. Então, caminhos de vida 3 faz com que uma pessoa conecte sempre a criatividade e expresse isso para o mundo. O 3 quer popularidade, ele quer aparecer. Para quê? Para passar a sua mensagem. O 3 não quer aparecer porque ele quer expressar que veio. E aí ele busca esse caminho, não é? O caminho da arte, ou o caminho
caminho da arte envolve o caminho da música e tudo isso, ou palestrante, ou até mesmo um advogado. Isso tem muito a ver com você, não tem? Aí eu vou somar o meu aqui, que, gente, não sou meu ainda não, tá? Vocês vão somando de vocês, que eu vou somar o meu aqui. Continue, por gentileza, vamos ao 4. O 3, caminho 3 já foi falado, desafio do 3, cuidado com o que fala, porque a palavra pro 3, a palavra, às vezes a má palavra, a palavra mal dita, precisa ter uma atenção grande, gente. Se o cálculo que você fez traz o 3, muita atenção com palavras duras ou palavras densas, palavras mal faladas, tipo quero que essa pessoa se dê mal. Atenção, porque a palavra, o emissor é você, e ela volta. Então, antes eu me dou mal do que aquela pessoa a quem eu desejei. Precisa muito cuidado, porque as coisas retornam, então o 3 tem essa possibilidade com a palavra, precisa ter cuidado. Não sou esse aí que você falou não, tá? Não? Não. Mas vai, continua. Não vou dar spoiler. Pensei que fosse. Se não for aqui, se não for no caminho de vida, você deve ter na alma, ou na missão, ou na personalidade. Tá bom, vai lá. 4 agora. Isso é muito forte em você. 4, 5, né? Não, 4. Desculpa. 4. O caminho de vida 4 fala de uma pessoa que sempre vai se vir envolvida com estruturas. Pode ser estruturas comerciais, estruturas institucionais, escolas, universidades, empresas. Ele vai estar sempre envolvido com algo que o conduza, que o cuide, que o oriente, que o proteja. O 4 quer segurança, estabilidade, quer cuidado, quer estar seguro e através do controle. Controlando. Então, essa pessoa sempre vai ou estar envolvida com pessoas mais poderosas que ela financeiramente ou patrimonialmente, e aí ela fica tranquila, ou ela vai querer criar o seu patrimônio, porque ela precisa de segurança material para se sentir segura na vida. E aí vai criar caminhos de estabilidade, que pode ser através do serviço público, de qualquer empresa. Desafio do 4 é o medo. Se manter, sentir a ameaça e medo diante de qualquer coisa, não é? O medo, ele nos apoia a observar o que há de ameaça, para eu me proteger, me cuidar e ir além. Não é para paralisar. Mas, às vezes, o medo do 4 paralisa. Ele fica tão apavorado, então precisa se lançar, ousar ir além desse medo. O 5, caminho de vida 5, é um caminho de muita liberdade, muito movimento. O 5 adora liberdade, adora conhecer novos países, culturas, línguas, adora aprender novas línguas. Então, é uma vibração de muito interesse, eu tenho 5 na personalidade. É assim, uma coisa que quer conhecer mais e quer saber, e se movimenta para lá e vai para cá e faz isso e faz aquilo. Então, essa vibração no caminho de vida fala de uma pessoa muito interessante, muito intelectualmente brilhante, porque tem 1000 ideias e coisas e sacações, insights que a levam sempre para evolução. A vibração 5 é uma das poucas vibrações dentro do espectro numerológico que estão ocupadas com a evolução. Querem evoluir e fazem de tudo. Evolução seria, eu vou amassar esse papel e jogar no chão. A pessoa sabe que esse desdém, ou esse desleixo, ou esse maltrato com o ambiente aqui, traz retorno para ela. Isso não traz evolução. E aí ela vai manter o papel, depois ela amassa, bota dentro da bolsa, chega em casa. Tipo isso. Assim, trouxe um exemplo bem bobinho, bem simples, mas o 5 está no percurso da evolução e ele está sempre ligado para não sair dessa direção. E o desafio do 5 é buscar coisas demais para si, ou não perceber que a liberdade, que a sua liberdade vai até o momento em que que machuca a liberdade do outro, ou que fere a liberdade do outro. Porque o 5 não tem medida, ele quer, ele vai, ele não. Uma pessoa muito expandida, muito não é empática, o 2 é empático, o 5 é simpático. Socialmente ele vai lá, ele faz, ele acontece, pois às vezes ele capta N 1000 coisas e depois não dá conta
de se responsabilizar por elas. 5, 6, né? Do 5 a gente vai para o 6, e o caminho de vida 6 fala de uma pessoa que quer casamento parecido com 2, mas o 6 quer família, o 6 quer união, quer família, quer filhos, quer cuidar, quer trocar afeto, quer interagir, quer essa troca e principalmente carinho, afeto e aceitação. Então, a vibração 6 tem como desafio a necessidade do... Em geral, a vibração 6 vai para o casamento, vai para lá, vai para cá, porque ela quer o afeto do outro também. Ela quer dar, mas ela também quer receber. E isso, às vezes, leva para a dependência emocional. Então, o 6 precisa cuidado em relação, no caminho de vida, não é? A não se apropriar das pessoas como se suas elas fossem. O 6 tem essa, faz para mim, assim, encosta aqui, ou então, não, eu faço para você como... É uma dinâmica de manipulação muito velada, a pessoa não percebe, isso é absolutamente inconsciente, mas pode acontecer e acaba sendo impeditiva a pessoa. Então, caminho de vida 6 vai naturalmente colocar essa pessoa junto ao casamento. Caminho de vida 7. Caminho de vida 7, que é regido por Netuno, fala de uma pessoa que vai tanto buscar a cientificidade, vai buscar a pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo, estudos, muita leitura, muito estudo, muito. O 7 adora ler, estudar e evoluir através da leitura, mas também se preocupa com a matéria. O 7, ele também quer o controle das coisas, ele também quer uma boa vida material. E às vezes ele se perde. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. O 7 ele é bem capcioso, porque junto com a cientificidade ele também pode buscar a espiritualidade, ou os mistérios, a mediunidade, não sei, toda a coisa que pode levá-lo a uma... na verdade, ele está buscando a religação, que não é a religião. Né? Religare tem conexão com a reconexão com a sua luz interna, com o seu eu espiritual, e aí a pessoa vai. Mas ela pode também se interessar por uma religião. Em geral, essas pessoas com caminho de vida 7 podem se tornar pastores, padres, líderes religiosos de qualquer área, né? Pais de santo, qualquer área. Então, ele busca tanto a espiritualidade quanto a matéria. Né? A matéria aqui com o estudo e o dinheiro, e a espiritualidade, às vezes, ele não liga muito, e em alguns momentos vai se interessar, isso depende. Mas o caminho de vida 7 vai sempre colocar essas pessoas, o 7, não é? Nessa ligação, nessa direção. Caminho de vida 8, desafio do 7. Se entregar demais para um lado só do ser. Ou ele fica muito na espiritualidade, ou ele fica muito no estudo racional, na cientificidade, no lado cartesiano, ou ele fica muito na posse, no tenho que ter, não tem. Isso, ele precisaria integrar espiritualidade à matéria e vice-versa, matéria ao espírito. Ele precisa aprender isso, é o desafio do 7. Um grande desafio cá entre nós. Ainda bem que eu não tenho nada 7 no meu nome. Vibração 8. Vibração 8 tem um caminho de vida muito potente, assim, de realização. O 8 vai estar sempre envolvido com assuntos ligados à realização, concretização de projetos, pode ser um grande empresário, um grande político, tudo com 8 é grande, ele é intenso, ele quer o máximo que ele pode querer da materialidade. Então, ele é apegado, né, aos valores, ele busca patrimônio, ele quer a matéria, mas quando ele coloca a mão, parece o rei Midas. A vibração 8, bem trabalhada com as finanças, ele faz um império, porque ele tem essa facilidade de ver qual é o caminho, qual a direção que vai o dinheiro, o investimento, ele tem essa clareza. Né, muito grande mesmo, e aí ele vai estar sempre envolvido com esses assuntos, ou com diretoria, ou coordenadoria, ou chefia. O 8 é o boss, não tem, vai sempre estar no lugar de comando, porque ele tem a visão, ele vai, em algum momento isso vai surgir para ele, está na posição do diretor, do comando daquele. E o 9, nós chegamos ao final, a vibração 9
fala de uma pessoa que sempre vai estar envolvida com os assuntos do autoconhecimento, da evolução também, da espiritualidade, mas essa espiritualidade que é talhada, que é trabalhar, que é construída, obrigada, que vai num tijolinho. Então, se eu faço isso com o meu papel e jogo aqui, eu desci um degrauzinho. Então, ele vai colocando um tijolinho em cima do outro e faz de tudo. Ó. Ele sua muito para não deixar um tijolinho cair, porque os desafios são para ele perder paciência. O 9 tem um caminho, sempre fala de pessoas mais pacientes, mais centradas, serenas, e um 9, a vibração 9 no caminho de vida, quando a pessoa se acelera ou entra numa dinâmica de ansiedade, não é difícil isso acontecer, porque é a polaridade oposta, né? A gente pode muito bem cair de um lado para o outro. Se perde e, poxa, ele dá passos atrás. Então, o desafio do 9 é se manter na evolução sem ser rígido e sem ser malemolente, sem ser disperso com as suas coisas. Mas a busca do autoconhecimento, o 9 vai estar sempre envolvido, agora eu vou mesmo concluir, com fraternidade, com filantropia, solidariedade. O 9 é muito eu e o outro, é muito para o social, é muito para o outro lá fora. Não se esquece de si. O 9, quando precisa de um espaço para si, ele silencia, ele recolhe, ele se dá o tempo, depois ele vai, diferente do 2, não é? Mas ele vai nessa direção. O desafio do 9 é se isolar, porque ele tem muita facilidade de ficar sozinho e fica bem consigo próprio, mas ele pode se isolar e se achar então, é o isolamento pela superioridade, porque ele tem uma visão tão ampla das coisas, ele tem tanta clareza do processo, tem hora que ele essa pessoa que não... Falo, ela não compreende, ai, que coisa, sabe? Ela se sente superior, para mim é tão fácil essa pessoa, ou todas as pessoas. O 9 precisa ter muita atenção com a superioridade. Ai, gente, eu tenho certeza que vocês anotaram tudo. É a certeza absoluta também de que a gente vai refletir a respeito. E para encerrar, amiga, planos para o futuro da Yara. Então, eu tenho um projeto que está me falando muito, tá muito forte aqui no meu coração. Por acaso, esse projeto é junto com você e 2 outras amigas. Um workshop que nós vamos fazer no dia 5. Um trabalho, na verdade, uma junção, não é, das áreas de cada uma, por conta justamente dessa afinidade espiritual que rola entre nós, que acontece entre nós, e isso é um projeto que eu estou estudando, trabalhando, querendo muito que dê certo. A proposta, né, é a essência da transformação, uma jornada de saúde e autoconhecimento. Então, a área do corpo, a área da nutrição, a área da numerologia, eu vou falar sobre, o meu trabalho é como prevenir doenças e sintomas através do perfil, através do estudo numerológico da ancestralidade. Assim como eu falei da ancestralidade, eu tenho doenças que acometem as vibrações, né? E aí, quando a gente associa a ancestralidade com o perfil numerológico, e as doenças que podem acometer doenças e sintomas. Agora, é claro que tudo isso são potencialidades. Nada. Por que a gente fala da numerologia da saúde? Para encaminhar para o médico, para ir se tratar, se for, não é, pela medicina, o processo cirúrgico, o que for, vai lá, faz a análise, ou se for pelo autoaperfeiçoamento, se der tempo, tem que ter cuidado com isso, porque pode parecer que a numerologia vai tratar as pessoas de jeito nenhum. A gente só percebe a possibilidade de desenvolver tal coisa, como as pessoas do 3 têm uma facilidade muito grande com as vias respiratórias, com problemas de amígdala, laringe, tireoide, faringe. Isso é impressionante. Todo mundo, um pigarrinho, uma rouquidão, tem sempre uma questão. E assim, cada vibração numerológica traz a sua. Então, isso seria para apoiar, na verdade, o caminho de transformação das pessoas. E
Ai, gente, que pena, né? Eu fico sempre com o coração apertado quando eu tenho que dizer tchau para vocês e tchau para minha convidada, meus convidados, né? Como eu falei, muito especiais. Yara, para encerrar, dá uma mensagem para os nossos amigos que vão te ouvir. Mensagem, não pensei sobre isso, mas a única coisa que me vem é que você não esqueça, que todos nós não esquecemos, que nós somos seres espirituais que escolhemos a vida física para expressar o melhor de nós no mundo. E se a gente deseja o melhor para o outro, para o mundo, eu estou desejando para mim, ou se eu desejo para mim, também estou nessa conexão com o outro, porque parece nada, mas isso faz toda a diferença entre eu escolher atrapalhar alguém e escolher colaborar, ou simplesmente não fazer nada, mas que não atrapalhe outra pessoa. Isso já é um grande trabalho espiritual. Acredite nisso, porque é. E claro, não é o desenvolvimento das virtudes. Tem um trabalhinho de casa para a gente fazer, mas é para quem escolhe esse caminho. É isso aí. Yara, eu estou infinitamente agradecida por você estar aqui. Minha irmã, né? Porque a gente descobriu que a gente é irmã, né? Muito agradecida, que você tenha muita luz, muita paz, muito sucesso. Um beijo no coração. Para você. Saúde.